Galera, sétimo ano, vamos fazer a correção da prova? Bacana, estamos juntos? A prova começa com a questão da extração do pau-brasil, e para essa extração do pau-brasil, os portugueses usavam a mão de obra dos nativos e ofereciam pequenos objetos em troca. E a pergunta é, então, que tipo de trabalho implicava a extração do pau-brasil, né, pelos nativos? E a questão correta seria a letra B, derrubada das árvores, corte das toras e transporte. Então, o nativo trocava o seu trabalho, o corte da árvore, carregar a madeira, encher os navios de madeira por pequenos objetos, né? É o famoso escambo. Bacana? Letra B, então, derrubada, corte e transporte da madeira do pau-brasil. Questão 2. Em 1534, a coroa dividiu o território em 15 partes que ficaram conhecidas como. Então, em 1534, o Brasil foi feito um corte e dividido isso em loteamentos, em 15 lotes. E esses 15 lotes nós recebemos o nome de capitania hereditária, ou seja, ele foi dado e depois seria repassado para os filhos. Capitanias, então, é o nome hereditárias, porque ia sendo passado de geração em geração, recebeu o nome desses lotes iniciais. Bacana? 3. Era característica dos nativos do Brasil na chegada dos portugueses em 1500. Qual que era a característica marcante? Coloca aí, ó, letra A. Letra A era a obtenção de recursos baseados na coleta, na caça e na agricultura. Então, essa era a característica básica dos nativos. Então, viviam da caça, da própria coleta de alimentos e também da pequena agricultura, né? Uma agricultura só para continuar existindo sob existência, né? Bacana? Então, letra A, obtenção de recursos baseados na caça, coleta e agricultura. Questão 4. Nós temos uma carta de Caminha, Pero Vaz de Caminha, e depois da leitura do trecho da carta, o Orlandão pergunta o seguinte: a carta de Pero Alves Caminha, não é? Pero Vaz de Caminha, história dos textos, tal. A carta de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Esse trecho, no trecho dito acima, relata e traz como qual o objetivo a dominação do povo nativo e da terra. Então, bora lá. O texto vai trazer a valorização da catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Letra A. Lembra que nós temos em 1500, havia no mundo uma luta religiosa gigante, né? O mundo religioso havia mudado. A Igreja Católica havia perdido seus fiéis, muitos fiéis na Europa. E essa perca de fiéis, nós vamos chamar de reforma protestante, cria-se um novo grupo religioso. Então, para fazer a contra-reforma, a igreja vai financiar essas expedições pelo mundo, com a seguinte observação: caso encontre terras, caso encontre gente, essas pessoas precisam ser transformadas em católicos, né? Então, a valorização da catequese por parte então da Igreja Católica sobre os nativos do Brasil se tornariam então católicos. Bacana? E então essa é a ideia principal, a principal ideia aqui que o texto aponta no relato de Pero Vaz de Caminha. Valorização do domínio religioso do nativo. O nativo precisava se tornar homem religioso e homem católico. Quinta questão é a centralização do poder político no Brasil. Centralização do poder político no Brasil foi concretizada com a criação do Estado do Brasil? Não. Letra B. Constituição do governo geral? Sim. O que é um governo geral? Lá em cima na pergunta, dito acima, foi colocado que o Brasil foi dividido em colônias, certo? E essas capitanias, então,
agora teria uma capitania central, ou um governo central, uma sede onde todo mundo teria que se reportar, pagar os tributos, em qualquer dúvida, então, essa era a ideia. Então, a instituição do governo geral vai dar essa centralidade, vai se criar uma capital, Salvador vai ser escolhida para ser essa capital inicial, então o governo geral vai buscar essa centralização, vai buscar a unidade, vai buscar o crescimento da colônia, né? Ou das colônias, das colônias do Brasil. Bacana? Então, letra B, instituição do governo geral. Sexta questão, ao estabelecer o sistema de capitanias, Dom João tinha qual objetivo? O objetivo de Dom João era povoar o litoral brasileiro, questão letra C, povoar o litoral brasileiro e proteger dos invasores, então. Então, quando você coloca ali que o litoral é bem mais velho que o centro do Brasil, é por isso que a ideia inicial, quando se colocou a colonização no litoral, tinha uma ideia de guardar o país das invasões. Então, por isso, começava a colonização sempre pelo litoral, guardando os invasores europeus, né? A Itália, a França, a Inglaterra não queriam deixar esse pessoal tomar o território e nem explorar o território, nem fazer, então, o famoso comércio, vir cá fazer o comércio ilegal. Então, se habita o litoral, esse litoral seria para guardar. Então, letra C, povoar o litoral brasileiro, então, em toda a sua extensão, para evitar o quê? Ataques dos estrangeiros. Bacana? Sétima questão, durante a maior parte do território brasileiro, né, na sua organização, havia participação das câmaras das vilas. E para ser da Câmara da Vila, né, para ser compor essa Câmara para julgar e fazer as leis das cidades, né, das vilas, eram chamados homens, e esses homens tinham então que ser homens bons. E quem eram os homens bons? Né? Que privilégio dava a esse homem bom? Que expressão é essa, homem bom? Por que homem bom? Então, o homem bom aqui era um homem que fosse, letra B, para ser preciso, era um homem que fosse senhor de engenho, homem que fosse proprietário de escravos, de terras, né? Então, ou seja, seria rico, naturalmente não escravo, homem rico, não escravo, e de forma técnica, né? Português no início aqui, europeu, que recebesse então aí um engenho para tomar conta, ou fosse ou comprasse um engenho, chegasse com uma grande quantidade de dinheiro e montasse a estrutura do engenho no Brasil. Então, o homem que poderia ser o político era o português, rico proprietário de terra. Então, as câmaras eram formadas com esse perfil. O homem bom, então, é esse. Oitava questão, quais são as características dominantes da economia do Brasil colônia? É a letra C. Monopólio comercial, grandes latifúndios e trabalho escravo, tanto do indígena quanto do escravo africano. Então, monopólio comercial, latifúndio e trabalho escravo. Letra C. Essa era a característica da nossa economia. A questão 9 é uma questão que nós chamamos na história de antropológica, né? Defirma o termo histórico aculturação. O que é a aculturação? É o domínio, né? O extermínio de uma cultura sobre a outra. E aqui nós estamos vendo de forma clara que o europeu não dava a mínima para a cultura do nativo. Chegou, mudou a cultura. Quer ver um exemplo da aculturação? A língua. Havia em cada nação, cada nativo, que nós chamamos de forma equivocada de índio, tinha sua própria língua, seu próprio dialeto. Então, de forma geral, ninguém deu moral para essa cultura, não se respeitou a cultura do nativo, e até hoje a gente não tem muito, acha que o nativo é equivocado, e fala, para que dar terras, para que cuidar dessa cultura de nativos, de homens selvagens, né? O negócio é civilização. A própria palavra civilização já é preconceituosa, da ideia que nós somos civilizados, e o cara que é nativo, ele não tem cultura, não tem valor próprio, não tem uma visão de higiene, de respeito, de comércio e assim por diante. Mas então, tem uma palavrinha técnica, eu curto muito da filosofia histórica aqui, que não existe cultura superior,
existe cultura diferente e todas precisam ser respeitadas, tá? A aculturação é o domínio, o extermínio dessa nova cultura, ou de uma cultura que você acha inferior. E a 10, é claro, ele está colocando a ironia, não é? Qual que é a ironia trazida aqui pelo povo, pela Charta do Laeste de 2013? A cultura é que o europeu trouxe miséria, trouxe pobreza, trouxe exploração e então por isso é uma charge irônica, né? Eles estão indo embora, adeus à nossa casa própria, adeus aqui, eles vão cuidar disso aqui. Claro que não. A ideia é o contrário, é que eles iam exterminar o povo. Eles terminaram através das doenças, da própria luta para dominação, os nativos, né? De milhares de tribos que nós tínhamos, sobrou muito pouco mesmo. E então o povo brasileiro aí, de fato, que é o nativo, foi exterminado. Então nós somos então um povo que veio para habitar aqui europeu, dominando aquilo que seria então a terra do nativo. Então, por isso, ironia, os navios estão partindo e os nativos que estavam na praia dizendo adeus, agora não temos mais segurança, a casa própria vai embora, eles iam construir um país bacana tal. Claro que não, porque sabe que ele ia construir o extermínio, ele ia construir a destruição, ele ia trazer doenças, mortes e nada de positivo para o nativo. Ele só perdeu com a chegada do europeu. O europeu ganhou muito encontrando os nativos brasileiros, mas o caminho inverso não tem nada de bom. Um grande abraço, fique em casa, tamo juntos.